Olá, hoje nós estamos com a doutora Michele Coutinho, ela que é anestesista, e nós vamos falar um pouco sobre a cefaleia pós-RAC. Você de casa sabe o que é isso? Ou, porventura, às vezes até já passou por essa situação e não sabe do que se tratava de fato. Doutora Michele, o que é a cefaleia pós-RAC? Então, Sandra, como você disse, a cefaleia pós-RAC ela acontece no pós-operatório de pacientes que foram submetidos à RAC anestesia. E ela pode ocorrer também em pacientes que às vezes precisaram fazer algum exame, que foi feita uma punção lombar para esse exame e o paciente ficou com essa cefaleia, que é uma dor de cabeça intensa que acontece não respeita o lado, pode ser dos dois lados da cabeça, geralmente na região frontal e occipital, ela irradia aqui para o pescoço e até para os ombros. E ela tem uma característica bem marcante, ela é posicional. Ela piora muito quando o paciente está sentado ou de pé e melhora quando o paciente está deitado. Por que acontece isso? Então, quando a gente faz anestesia, a raquianestesia, a gente usa uma agulha. E com essa agulha, a gente fura uma membraninha, que é a dura mater, que envolve todo o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é banhado por um líquido, o cérebro fica envolvido por esse líquido. Quando a gente passa essa agulha, se por um acaso a membrana rompe alguma fibra, nesse buraquinho que rompeu, quando a pessoa se levanta, que ela muda de posição, vaza o líquido cefalorraquidiano ali, que é o líquido que envolve o cérebro. Quando vaza, por diminuição da pressão, ele traciona o cérebro para baixo. Por isso o paciente tem essa dor, tem a dor no pescoço e até a dor no ombro também, quando muda de posição, quando está sentado ou de pé. Quando surge? Logo após o paciente sair do centro cirúrgico e ir para o quarto, já surge de imediato ou pode demorar algumas horas para aparecer essa dor de cabeça intensa? Ela pode demorar algumas horas ou alguns dias, mas ela é mais comum aparecer nas primeiras 24, 48 horas após o procedimento. Doutora Michele, sobre o tempo de duração, há, por exemplo, 8 dias, 7 dias, ou varia de paciente para paciente? Varia de paciente para paciente. Mas, assim, em média, 80% das pacientes melhoram entre 5 dias e uma semana. E esse restante melhora entre 3 e 6 semanas após o procedimento. Qual que é o tratamento indicado? Então, o tratamento, Sandra, é um tratamento para controle dos sintomas e dar um conforto para o paciente até que esse buraco que foi feito pela agulha se feche sozinho. Então, o que a gente recomenda? A gente faz um tratamento clínico, que a gente recomenda o paciente ficar de repouso, deitado, com a cabeça mais baixa, hidratação, muita água. A gente recomenda tomar cafeína, até não só em comprimido, mas cafeína mesmo com café, com erva mate, com energético. E tem os procedimentos que a gente faz para aliviar os sintomas, principalmente os pacientes que são puérperas, que são mães que têm os bebês para cuidar e não tem tanto como fazer esse repouso tão vigoroso e esperar tantos dias, já que ela tem a demanda do bebê para cuidar. Doutora, além do sintoma dessa dor latejante, pulsante, tem algum outro sintoma que ele pode vir junto? Sim, essa dor ela pode ser acompanhada de tontura, náusea, vômito, zumbido, visão embaçada, dor cervical, rigidez de nuca até. Então, assim, outros sintomas que às vezes aparecem até mesmo antes da dor de cabeça. A pessoa fica com a visão um pouquinho embaçada, quando levanta tem um pouco de náusea e depois, passa umas horas, ela começa a apresentar dor de cabeça. Isso também é sintoma de cefaleia pós-RAC. E o apoio da família é fundamental, porque às vezes a família até duvida dessa dor. Dá a impressão que teve bebê, está um pouquinho preguiçosinha, vamos dizer assim. Mas não, de fato, ela pode acontecer sim. Sim, é uma dor real e ela precisa ser levada em consideração pela família, que precisa dar um apoio nessas situações, já que o que mais melhora, você fala pós-RAC, a gente fala o que melhora efetivamente na hora. Não é igual uma dor de cabeça comum, que você toma um analgésico e daqui a meia hora o efeito do analgésico vai fazer e a dor vai passar. Não, essa paciente ela precisa deitar, ela precisa ficar na posição deitada para ter maior alívio da dor. Essa cefaleia pós-RAC, ela pode ser persistente, ela pode ficar como uma sequela ou não?
Não, ela não fica como sequela. Ela é uma cefaleia autolimitada que se resolve assim que o próprio organismo fechar esse buraquinho que foi causado pela agulha. O que a gente tem, a gente fala assim, tem alguma coisa que você pode fazer para evitar a cefaleia? Não tem. O que a gente faz, os anestesistas, é tentar ter o máximo cuidado possível, usar uma agulha de melhor qualidade, usar numa posição melhor, conversar com a paciente, falar que vai dar espetadinha para a paciente não se mover, porque quanto mais punções eu fizer, se eu passar a agulha uma única vez e já encontrar o espaço, menor a incidência de cefaleia. Se eu tiver que reposicionar a agulha, então tem mais uma chance de eu fazer um outro furo nessa membrana e aumenta a incidência de cefaleia. Então, a gente tem esse cuidado. E vamos falar, os avanços da medicina não conseguiram acabar com essa cefaleia. A tecnologia procura hoje? Melhorar a ponta da agulha. Tentar fazer uma ponta que não seja tão traumática para a membrana. É isso hoje que a medicina tenta fazer. Doutora, algumas pessoas falam, olha, depois, principalmente depois do parto cesárea, você não pode se mover, se você mover a cabeça, ou se você mover o seu corpo, você vai quebrar dieta, vai ficar com dor de cabeça. É mito ou verdade que essa cefaleia também acontece por causa do mover? É mito. A cefaleia, não, hoje a gente tem total ciência do quais são as causas, então a gente sabe que isso não interfere. Você pode usar seu travesseiro, pode erguer a cabeceira, pode sentar logo nas primeiras horas quando para dar mamar para o bebê, que você sai da anestesia, logo que começa a passar o bloqueio, as enfermeiras vêm no quarto e falam, olha, vamos levantar aqui a cama para você ficar semi-sentada e dar mamar. Pode fazer tranquila. Usar o travesseiro, levantar, conversar ou se mexer, não vai fazer diferença nisso daí. Tem alguns fatores que levam a paciente a ter maior propensão a ter essa cefaleia, que geralmente são gestantes, magras, mulheres jovens com menos de 30 anos, são mais suscetíveis a ter essa cefaleia. Doutora, e qual é a incidência em relação à população? Então, a incidência é de 0,5% na população em geral, mas nas pacientes obstétricas é 8%, é uma incidência considerável, já que as pacientes obstétricas são as que mais sentem, né? Porque elas têm um bebezinho para cuidar. Então, uma incidência ainda bem considerável, uma sequela bem importante da anestesia. Mas é importante a gente frisar, né, que os profissionais estão à disposição, principalmente as mãezinhas que estão passando por isso nesse momento. Então, se perceber, já procura logo o seu médico, não deixe se alongar também. Inclusive, é bom você falar sobre isso, porque como é comum as pessoas terem cefaleia pós-RAC, se você conversar, sempre tem uma prima minha teve, uma amiga teve, a vizinha teve, e às vezes a pessoa confunde o que ela está tendo com cefaleia pós-RAC. E aí tem uma dor de cabeça, já vem alguém falar, foi porque você ganhou o bebê e tal. E pode ser que não seja cefaleia pós-RAC, que você tenha uma condição que você precise tratar e fique adiando esse tratamento pensando em ser cefaleia pós-RAC. Então, se você tem uma dor de cabeça depois que você foi submetido a uma cirurgia, procure sim seu médico, fale com o seu anestesiologista. A gente sempre está disponível, vai, avalia a paciente, explica de novo, porque a gente sabe que é difícil para a família entender, mas não tem problema. O ideal é que você realmente volte ao serviço de saúde para procurar um melhor tratamento. A anestesia, então, é um procedimento indispensável, necessário e seguro também, apesar dessas intercorrências. Sim, hoje a gente sabe toda a fisiopatologia dessa intercorrência que ocorre devido à anestesia. É indispensável hoje na medicina. Hoje, quem quer sentir dor, né? Ninguém quer se passar por procedimentos dolorosos, né? A gente está aí para amenizar a dor, trazer conforto e segurança para o paciente.